pela defesa. Mas após questionamento da acusação, o depoimento da ex-secretária de Orçamento Federal, Esther Dweck, foi dispensado. A acusação alegou que Dweck teria sido contratada pelo gabinete da senadora Gleisi Hoffmann. Durante os 2 dias de julgamento, a defesa reforçou a tese de que não há provas para justificar o impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. O economista Luiz Gonzaga Beluso falou na condição de informante e negou que o repasse de dinheiro do Banco do Brasil para o Plano Safra, a chamada pedalada fiscal, seja operação de crédito. Eu considero que o afastamento da presidente pelos motivos alegados é um atentado à democracia. O professor Ricardo Lodge também negou que o atraso de pagamentos do governo a bancos públicos seja operação de crédito. Lodge foi ouvido como informante porque atuou como assistente técnico da defesa na perícia do processo. Entre as testemunhas, o ex-secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, garantiu que a abertura de crédito suplementar para atender instituições de ensino em 2015 não teve impacto fiscal. Já o professor especialista em direito penal, Geraldo Prado, disse que o Congresso aprovou todos os atos questionados no processo de impeachment e considerou desproporcional a pena de perda de mandato. Não é razoável que a legitimidade de um voto popular para a escolha de um presidente da República tenha um peso menor que uma pena de multa. O depoimento mais esperado era o do ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa. Ele respondeu a questionamentos de 32 senadores por quase 8 horas durante o sábado. Barbosa voltou a negar que a presidente tenha editado decretos de forma irregular e lembrou que isso foi feito por outros governos. Para ele, ao editar os decretos, a presidente não descumpriu a meta fiscal. E mesmo que isso tivesse acontecido, Dilma não poderia ser punida com a perda do mandato. Sobre as pedaladas, o ex-ministro também negou que sejam operações de crédito. Como se quer caracterizar um crime, é preciso que isso seja uma operação de crédito. Porque se a operação de crédito não fosse, trata-se apenas de um atraso de pagamento passivo de quitação com juros de mora. Nós não apenas falamos, denunciamos, nós comprovamos que tudo foi uma grande armação que nasceu no partido político, teve o apoio técnico de membros do Tribunal de Contas e o que é mais importante, a maioria, infelizmente, parlamentar, dos deputados e agora dos senadores. A defesa arrolou a maior parte das testemunhas e não foi suficiente para trazer algum elemento de prova que descaracterize os crimes de responsabilidade praticados por Sua Excelência a presidente Dilma Rousseff. 9h36 em Brasília, aguardamos o início da sessão. Vamos agora com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva. Oi, André, enquanto a gente aguarda aí a sessão, acho que dá tempo de conversar rapidinho aqui com o senador Eduardo Amorim. Senador, bom dia. Qual a expectativa que o senhor tem com essa sessão de hoje, senador? Bom dia. A expectativa é de ver, assistindo aqui o exercício da democracia, de ver a nossa Constituição sendo respeitada, ouvindo o contraditório, ouvindo a defesa, e nesse caso do dia de hoje, a presidente Dilma dando suas explicações, os motivos que a levaram realmente a cometer as pedaladas e os créditos suplementares sem autorização do Congresso. Então vamos ouvir, depois construiremos aí o nosso consenso, o nosso voto. O senhor pretende fazer perguntas para Nós estamos inscritos, nós temos alguns questionamentos, como por exemplo, o que levou ela a cometer tudo isso. O senhor espera uma sessão tranquila, uma sessão sem confronto? Tranquila. Espero uma sessão respeitosa. Eu acho que tranquilo, um ambiente nacional, o país todo nesse momento, eu acho que está voltado um pouco aqui para o Senado Federal e para talvez parte do mundo, um momento histórico na vida de todos os brasileiros, mas eu espero que transcorra com muito respeito, com muita consideração, não só aos parlamentares, mas especialmente ao povo brasileiro. O povo brasileiro não merece estar passando pelo que está passando, nem muito menos alguém merece estar ouvindo certas coisas que ouvimos aqui. Com muito respeito, permitindo o contraditório, permitindo a ampla defesa, obedecendo sempre à nossa Constituição. Tá certo, senador. Muito obrigada. Voltamos com você, André. Obrigado, Dinalva.
Nós vamos ver agora como está o plenário do Senado. Então aí o presidente Renan Calheiros, ao lado ali do presidente da sessão, o ministro Ricardo Lewandowski, e aguardando, portanto, o início da sessão. São aí os últimos preparativos para a sessão prestes a começar. Aqui eu estou com o Antônio Augusto de Queiroz, analista político. Antônio, e você falava sobre o rigor, né, que foi aplicado à presidente Dilma. Isso quer dizer que o que governadores e prefeitos fazem no Brasil é semelhante aí ao que está sendo agora apontado como crime? Na verdade, o Tribunal de Contas e os tribunais dos estados nunca consideraram, na sua tradição, esse tipo de postura como crime de responsabilidade. O que houve, essencialmente, foram duas medidas da presidente. Abriu a sessão. Perfeito. Ok. A sessão acaba de começar. O presidente Ricardo Lewandowski. Acompanhe. Que introduz a excelentíssima senhora presidente Dilma Rousseff neste plenário. Bandeira, hein? Gente, não pode. Aquele lado dos convidados. Os fotógrafos invadiram ali. Não pode ficar na frente de convidados. Não, é muito ruim isso. Agora é o bandeira. É só o comecinho. É? Só o comecinho, depois baixa. Poxa, tá cheio de convidados ali. Os fotógrafos ficam tudo na frente. Não sabe. Que anéis bonitos, gente. Tá parecendo a minha sessão.
Senhora presidente, vamos sentar por gentileza. Os que quiserem sentar, por favor, sentem-se. Essa é a lista? Tá bem. Daremos início agora à fase do depoimento da excelentíssima senhora presidente Dilma Vana Rousseff, a quem cumprimento pela disposição de vir aqui a este egrégio plenário dar as suas explicações sobre os fatos que lhe foram irrogados pela acusação. Sua Excelência fará uso da palavra inicialmente pelo prazo de até 30 minutos, prorrogáveis a critério desta presidência. Eu tenho uma solicitação da excelentíssima senadora Cátia Abreu, que eu penso que é plenamente razoável, no sentido de dar-se a opção às senhoras e os senhores senadores de formularem, no momento apropriado, as questões à excelentíssima senhora presidente da República da tribuna ou do lugar onde se encontram. Então, fica a critério de vossas excelências usarem a palavra da tribuna ou da bancada onde se acham. Existem algumas regras que eu gostaria de enunciar antes de começarmos efetivamente esta sessão, que são as seguintes. Em primeiro lugar, informo as senhoras e senhores convidados que se encontram nas galerias deste plenário, mas informo também aos servidores e demais pessoas credenciadas a acompanhar esta sessão, e todos são muito bem-vindos, mas dizer que esta presidência será extremamente rigorosa no que tange à aplicação do artigo 184 do Regimento Interno da Casa, que diz o seguinte, entre aspas, é permitido a qualquer pessoa assistir às sessões públicas do lugar que lhe for reservado, desde que se encontre desarmada e se conserve em silêncio, sem dar qualquer sinal de aplauso ou de reprovação a que nela se passar. Isso inclui faixas, inclui cartazes, inclui aplausos, inclui vaias e qualquer outro tipo de manifestação. Qualquer cumprimento ao disposto no citado artigo ensejará a suspensão da sessão, ficando desde logo a Polícia Legislativa autorizada a conduzir o responsável ao exterior do plenário, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. Queria ressaltar também, as senhoras e os senadores já conhecem as regras, na medida em que nós as acordamos de comum acordo, por consentimento de todos, que os eminentes parlamentares, a acusação e a defesa, disporão de até 5 minutos cada para as suas perguntas, e a acusada terá o prazo que julgar necessário para responder às questões que lhe forem formuladas no exercício do pleno direito de defesa. Portanto, 5 minutos para as senhoras senadoras e senhores senadores, e no exercício do direito de defesa não há, evidentemente, como não poderia haver, limites para a explanação da senhora presidente da República. Ressalto ainda que a acusada não será obrigada a responder às perguntas que lhe forem endereçadas em atenção
ao seu direito constitucional e legal de permanecer em silêncio. Isso consta do artigo 5º, inciso 43 da Carta Magna e o artigo 186 do Código de Processo Penal. Lembro ainda, e pincei aqui um pequeno trecho de uma ementa, de um acórdão que foi relatado pelo eminente ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, no HC 79.812, em que Sua Excelência, o ministro da Suprema Corte, diz o seguinte, entre aspas: o princípio constitucional da não culpabilidade consigna regra de tratamento condigno ao réu, que não poderá ser ofendido ou injuriado pelo juiz do caso a pretexto da realização de seu interrogatório. Isso, aliás, é uma regra não apenas constitucional, jurisprudencial, mas também universal. Queria também consignar, conforme consta de nosso roteiro, previamente acertado, que não caberá réplica ao arguente, podendo, no entanto, o presidente do STF conceder-lhe a palavra, caso seja nominalmente citado de forma injuriosa, não se aplicando o artigo 14, inciso 8º do Regimento Interno do Senado Federal, considerada a natureza peculiar do ato jurídico processual em questão, no qual o acusado exerce o seu direito de autodefesa. Portanto, não se trata de um contraditório. Os senadores, neste caso, são os juízes da causa. Não serão admitidas pelo presidente perguntas que possam induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra respondida, ainda que veiculadas com palavras diferentes. Eu tenho a satisfação de constatar que, ao longo dos trabalhos até este momento, na inquirição das testemunhas, esta regra foi observada por Vossas Excelências. Eu tenho certeza que, neste momento também, ou a partir deste momento, essas regras também serão observadas. As perguntas e eventuais reperguntas deverão ser, aliás, não haverá reperguntas, mas as perguntas deverão ser feitas objetivamente, sem necessidade de fundamentação. Dito isso, e desejando a todos muito boa sorte nos trabalhos, eu tenho a honra de conceder a palavra à excelentíssima senhora presidente Dilma Vana Rousseff, para que dela faça uso, inicialmente por até 30 minutos. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. Excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores. Cidadãs e cidadãos de meu amado Brasil. No dia 1º de janeiro de 2015, assumi meu segundo mandato à presidência da República Federativa do Brasil. Fui eleita por mais de 54 milhões de votos. Na minha posse, assumi o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, bem como o de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ao exercer a presidência da República, respeitei fielmente o compromisso que assumi perante a nação e aos que me elegeram. E me orgulho disso. Sempre acreditei na democracia e no Estado de Direito.
e sempre vi na Constituição de 1988 uma das grandes conquistas do nosso povo. Jamais atentaria contra o que acredito ou praticaria atos contrários aos interesses daqueles que me elegeram. Nesta jornada para me defender do impeachment, me aproximei ainda mais do povo. Tive oportunidade de ouvir seu reconhecimento, de receber seu carinho. Ouvi também críticas duras ao meu governo, a erros que foram cometidos e a medidas e políticas que não foram adotadas. Acolho essas críticas com humildade, até porque, como todos, tenho defeitos e cometo erros. Entre os meus defeitos não está a deslealdade e a covardia. Não traio os compromissos que assumo, os princípios que defendo ou os que lutam ao meu lado. Na luta contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura. Amarguei por anos o sofrimento da prisão. Vi companheiros e companheiras sendo violentados e até assassinados. Na época, eu era muito jovem. Tinha muito a esperar da vida. Tinha medo da morte, das sequelas da tortura no meu corpo e na minha alma. Mas não cedi. Resisti. Resisti à tempestade de terror que começava a me engolir, na escuridão dos tempos amargos em que o país vivia. Não mudei de lado. Apesar de receber o peso da injustiça nos meus ombros, continuei lutando pela democracia. Dediquei todos esses anos da minha vida à luta por uma sociedade sem ódios e intolerância. Lutei por uma sociedade livre de preconceitos e de discriminações. Lutei por uma sociedade onde não houvesse miséria ou excluídos. Lutei por um Brasil soberano, mais igual e onde houvesse justiça. Disso tenho orgulho. Quem acredita, luta. Aos quase 70 anos de idade, não seria agora, após ser mãe e avó, que abdicaria dos princípios que sempre me guiaram. Exercendo a presidência da República, tenho honrado o compromisso com o meu país, com a democracia, com o Estado de Direito. Tenho sido intransigente na defesa da honestidade na gestão da coisa pública. Por isso, diante das acusações que contra mim são dirigidas neste processo, não posso deixar de sentir na boca novamente o gosto áspero e amargo da injustiça e do arbítrio. E por isso, como no passado, resisto. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Se alguns rasgam o seu passado e negociam as benesses do presente, que respondam perante a sua consciência e perante a história pelos atos que praticam. A mim, cabe lamentar pelo que foram e pelo que se tornaram. E resistir, resistir sempre. Resistir para acordar as consciências ainda adormecidas, para que juntos finquemos o pé no terreno que está do lado certo da história, mesmo que o chão trema e ameace de novo nos engolir. Não luto pelo meu mandato, por vaidade ou por apego ao poder, como é próprio dos que não têm caráter, princípios ou utopias a conquistar. Luto pela democracia, pela verdade e pela justiça. Luto pelo povo do meu país, pelo seu bem-estar. Muitos hoje me perguntam,
De onde vem a minha energia para prosseguir? Vem do que acredito. Posso olhar para trás e ver tudo o que fizemos, olhar para frente e ver tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Sei que em breve, e mais uma vez na vida, serei julgada. E é por ter a minha consciência absolutamente tranquila em relação ao que eu fiz no exercício da presidência da República, que venho pessoalmente à presença dos que me julgarão. Venho para olhar diretamente nos olhos de vossas excelências e dizer com a serenidade dos que nada têm a esconder que não cometi nenhum crime de responsabilidade. Não cometi os crimes dos quais sou acusada, injusta e arbitrariamente. Hoje, o Brasil, o mundo e a história nos observam e aguardam o desfecho desse processo de impeachment. No passado, da América Latina e do Brasil, sempre que interesses de setores da elite econômica e política foram feridos pelas urnas e não existiam razões jurídicas para uma destituição legítima, conspirações eram tramadas, resultando em golpes de Estado. O presidente Getúlio Vargas, que nos legou a CLT e a defesa do patrimônio nacional, sofreu uma implacável perseguição, a hedionda trama orquestrada pela chamada República do Galeão, que o levou ao suicídio. O presidente Juscelino Kubitschek, que construiu essa cidade, foi vítima de constantes e fracassadas tentativas de golpe, como ocorreu no episódio de Aragarças. O presidente João Goulart, defensor da democracia, dos direitos dos trabalhadores e das reformas de base, superou o golpe do parlamentarismo, mas foi deposto e instaurou-se a ditadura militar em 1964. Durante 20 anos, vivemos o silêncio imposto pelo arbítrio e a democracia foi varrida de nosso país. Milhões de brasileiros lutaram e reconquistaram o direito a eleições diretas. Hoje, mais uma vez, ao serem contrariados e feridos nas urnas os interesses de setores da elite econômica e política, nos vemos diante do risco de uma ruptura democrática. Os padrões políticos dominantes no mundo repelem a violência explícita. Agora, a ruptura democrática se dá por meio da violência moral e de pretextos constitucionais, para que se empreste aparência de legitimidade ao governo que assume sem o amparo das urnas. Invoca-se a Constituição para que o mundo das aparências encubra hipocritamente o mundo dos fatos. As provas produzidas deixam claro e inconteste que as acusações contra mim dirigidas são meros pretextos, embasados por uma frágil retórica jurídica. Nos últimos dias, novos fatos evidenciaram outro aspecto da trama que caracteriza esse processo de impeachment. O autor da representação, junto ao Tribunal de Contas da União, que motivou as acusações discutidas nesse processo, foi reconhecido como suspeito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Soube-se ainda, pelo depoimento do auditor responsável pelo parecer técnico, que ele havia ajudado a elaborar a própria representação que auditou. Fica claro a parcialidade, a trama na construção das teses por eles defendidas. São pretextos, apenas pretextos para derrubar, por meio de um processo de impeachment, sem crime de responsabilidade, um governo legítimo,
escolhido em eleição direta, com a participação de 110 milhões de brasileiros e brasileiras. O governo de uma mulher que ousou ganhar 2 eleições presidenciais consecutivas. São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. A eleição indireta de um governo que, já na sua interinidade, não tem mulheres comandando seus ministérios, quando o povo nas urnas escolheu uma mulher para comandar o país. Um governo que dispensa os negros na sua composição ministerial e já revelou um profundo desprezo pelo programa escolhido e aprovado pelo povo em 2014. Fui eleita presidenta por 54 milhões e meio de votos, para cumprir um programa cuja síntese está gravada nas palavras: nenhum direito a menos. O que está em jogo no processo do impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas, à vontade soberana do povo brasileiro e à Constituição. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos, os ganhos da população, das pessoas mais pobres e da classe média, a proteção às crianças, os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas, a valorização do salário mínimo, os médicos atendendo a população, a realização do sonho da casa própria. O que está em jogo é um investimento em obras para garantir a convivência com a seca no semiárido. É a conclusão do sonhado e esperado projeto de integração do São Francisco. O que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é a inserção soberana de nosso país no cenário internacional, pautada pela ética e pela busca de interesses comuns. O que está em jogo é a autoestima dos brasileiros e brasileiras, que resistiram aos ataques dos pessimistas de plantão, à capacidade do país de realizar com sucesso a Copa do Mundo e as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Peço que não se manifestem, por favor. Repito, o que está em jogo é a autoestima dos brasileiros e brasileiras, que resistiram aos ataques dos pessimistas de plantão, a capacidade do país de realizar com sucesso a Copa do Mundo e as Olimpíadas e as Paralimpíadas. O que está em jogo é a conquista da estabilidade que busca o equilíbrio fiscal, que busca o controle da inflação e não abre mão de programas sociais para a nossa população. O que está em jogo é o futuro do país, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais. Senhoras e senhores senadores, no presidencialismo previsto na Constituição, na nossa Constituição, não basta a eventual perda de maioria parlamentar para afastar um presidente. Há que se configurar crime de responsabilidade. E está claro que não houve tal crime. Não é legítimo, como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de governo por não concordarem com o conjunto da obra. Quem afasta o presidente pelo conjunto da obra é o povo, e só o povo nas eleições. E nas eleições, o programa de governo vencedor não foi este agora instalado e desenhado pelo governo interino e defendido pelos meus acusadores. O que pretende o governo interino, se transmudado em efetivo, é um verdadeiro ataque às conquistas dos últimos anos. Desvincular o piso das aposentadorias e pensões do salário mínimo,
será a destruição do maior instrumento de distribuição de renda do país, que é a Previdência Social. O resultado será mais pobreza, mais mortalidade infantil e a decadência dos pequenos municípios pelo país afora. A revisão dos direitos e garantias sociais previstos na CLT e a proibição do saque do Fundo de Garantia da demissão do trabalhador são ameaças que pairam sobre a população brasileira, caso prospere o impeachment sem crime de responsabilidade. Conquistas importantes para as mulheres, os negros e as populações LGBT estarão comprometidas pela submissão a princípios ultraconservadores. O nosso patrimônio estará em questão, com os recursos e resultados do pré-sal, as riquezas naturais e minerárias, sendo fortemente ameaçadas e, em muitos casos, privatizadas. A ameaça mais assustadora desse processo de impeachment sem crime de responsabilidade é congelar, por inacreditáveis 20 anos, as despesas com saúde, educação, saneamento e habitação. É impedir que, por 20 anos, mais crianças e jovens tenham acesso às escolas, que, por 20 anos, as pessoas possam ter melhor atendimento à saúde, que, por 20 anos, as famílias possam sonhar com a casa própria. Senhor presidente Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores, a verdade é que o resultado eleitoral de 2014 foi um rude golpe em setores da elite conservadora brasileira. Desde a proclamação dos resultados eleitorais, os partidos que apoiavam o candidato derrotado nas eleições fizeram de tudo para impedir a minha posse e a estabilidade do meu governo. Disseram que as eleições haviam sido fraudadas, pediram auditoria nas urnas, impugnaram minhas contas eleitorais e, após a minha posse, buscaram de forma desmedida quaisquer fatos que pudessem justificar retoricamente um processo de impeachment. Como é próprio das elites conservadoras e autoritárias, não viam na vontade do povo o elemento legitimador de um governo. Queriam o poder a qualquer preço. Tudo fizeram para destabilizar a mim e ao meu governo. Só é possível compreender a gravidade da crise que assola o Brasil desde 2015, levando-se em consideração a instabilidade política aguda que, desde a minha eleição, tem caracterizado o ambiente em que ocorrem o investimento e a produção de bens e serviços. Não se procurou discutir e aprovar uma melhor proposta para o país. O que se pretendeu permanentemente foi a afirmação do quanto pior, melhor.